Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ideia de Paddock e hoje vamos mostrar para vocês o que muita gente faz diferença entre turbo e aspirado. Olá, bem-vindos ao canal Ideia de Paddock e hoje nós estamos aqui na Turim Performance para conversar com o Renato para ele falar um pouco sobre o desenvolvimento de projetos exclusivos para automóveis. Renato, muito obrigado por ter atendido a gente. Muito boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho sobre a Turim para nós. Bom, primeiramente eu que agradeço por estar participando aí de mais um vídeo da Ideia do Paddock. A parte de desenvolvimento veio desde pequeno, né? A gente foca muito nessa parte de... não vamos falar assim, alterar 100% um carro, mas vamos dizer melhorar. Acho que fica uma coisa mais... Eu ouvi umas histórias, na hora que nós chegamos aqui, umas historinhas aí que a gente ouve, né? Você chega, pai, né? Antes de entrar, disseram que você era um cara legal, que você era mais novo, você desmontava carrinho, isso já vem desde o berço, é isso? Acho que todo mundo já teve, né? E minha mãe comprava aqueles carrinhos de ferro. E aí vinham com aquelas molinhas pequenas e tal. Literalmente, né? Era legal. Bem simples o carrinho em si, mas eu cortava as molinhas, pintava as rodas. Na época, para escurecer os vidros de plástico dos carrinhos, eu desmontava o carrinho, fazia um papel e pintava de preto e colava por dentro, assim. Você ainda pegou aquela época daqueles alfinetinhos pequenininhos que parecia lanterna, que colocava nos carros? Sim. E com o mesmo papel, né, para folha sulfite, eu também fazia os escapamentos, assim. É lógico que fora de escala, mas a ideia era modificar alguma coisa. Ou com alfinete, né? Sim, também. Dobrava. Também. Mas eu cheguei a fazer isso aí. Legal. E comecei, quando pequeno, desmontando bicicleta. Meu contato com o carro foi com 8 anos de idade, foi bem cedo, ajudando o meu padrasto. Ele tinha um Gol GT na época e ele justamente estava turbinando o carro. E aí eu começava a ajudar. Com 8 anos de idade, o que a gente faz? Nada, né? Pega aquela chave ali, tó. Isso. Mas eu ficava a madrugada inteira. Então, assim, eu não ia pra rua, não brincava pra ficar lá com ele pra mexer em carro. Era literalmente isso daí. Legal, bacana. Foi desde cedo que despertou esse amor por carro, vamos dizer assim. Você já está aqui há quanto tempo nesse local aqui? Nesse local, 6 meses só, nessa unidade. Tudo começou na garagem na casa da minha avó, com literalmente o apoio dela, o empurrão dela. Sim. E aí depois nós fomos para aqui próximo, numa avenida, e aqui veio aquele medo, né? Pagar aluguel. Complicado. E aí a minha esposa tudo apoiou muito, me ajudou e começamos assim. Aí ficou pequeno, aí fomos para um outro lugar na mesma avenida maior. E aqui, por aquilo que pareça, a ideia não foi expandir, mas foi deixar um ambiente mais agradável. Sim. Tanto que onde nós estamos conversando é a minha sala, literalmente. Que legal. É um sofá justamente aqui que discutimos sobre o projeto, os projetos na realidade dos carros. Esse bate-papo que a gente está tendo é cotidiano meu com o bate-papo do próprio cliente. Então, na verdade, assim, o cliente traz o projeto ou você já tem alguns projetos prontos para ele, para atender a necessidade dele? A abordagem, vamos dizer assim, o cliente sempre ele quer uma performance, independente se é fazendo uma curva mais rápido ou potência, vamos resumir assim. E eu sempre digo que nenhum projeto é igual ao outro, por mais que o carro seja o mesmo. Então, basicamente, nós sentamos aqui, eu entendo a necessidade e o que o cliente quer, e em cima das nossas experiências, nós desenhamos um projeto para ele. Não necessariamente é igual ao outro, tá? São próximos, tudo tem um princípio, mas algumas coisas nós fazemos igual. E aí, em cima do que ele pediu, a gente altera para ele algumas coisas. Desde uma altura de carro, um freio, até a potência.
Tem pessoas que andam melhor com uma potência menor, no caso. Tem uma regra muito legal que eu coloquei para a vida. Para o carro ser rápido e o piloto ser rápido, primeira coisa, ele tem que estar confortável no carro dele. Isso é um ponto fundamental. Exato. Se ele não estiver confortável no carro dele, não vai ser rápido. Ele pode estar como uma Ferrari, um carro de Fórmula 1. Se não estiver confortável, ele não vai ser rápido. Importante. Então esse é o primeiro quesito. Importante. É o primeiro quesito nosso aqui. Aí em cima disso a gente vai aumentando, enfim, evoluindo o projeto. Na verdade, quando você fala em upgrade, você pode começar ali do zero, ou você pega o carro, vamos dizer, original de fábrica, traz para cá e dentro dele que você vai evoluindo o motor. Já aconteceu de tudo um pouco. Já pegamos o carro do zero, original de fábrica, e começamos a montar ele. Já peguei projetos no meio do caminho, já peguei projetos muito evoluídos que na realidade fizemos downgrade no carro para poder ser mais rápido ou melhor. Voltando naquela frase, o cliente não estava confortável no carro, do jeito que estava. Então abaixamos potência, fizemos literalmente downgrade no carro para ser rápido. Por aquilo que pareça, né? Sim. É isso. Hoje o pessoal te procura mais para mexer no motor, para track day, para corrida. Qual o público que te procura aqui? Ou você não tem isso? Não, eu não tenho, para mim, não tenho uma linha específica. Certo. O que mais vem hoje é a linha Track Day. É uma consequência dos números que vamos apresentando. Mas trabalhamos com carro do dia a dia, trabalhamos com frotas, às vezes, carro blindado. Nós aumentamos a potência do carro para poder compensar a blindagem. Então é bem eclético mesmo essa parte da potência. Hoje em dia a preparação com a eletrônica ela evoluiu muito, né? Entendi. E quanto tempo leva em média para fazer essas alterações? Um projeto mais simples, se vamos falar de um blindado, seria uma reprogramação eletrônica, uma preparação de reprogramação eletrônica. 2 horas de trabalho no máximo. Caramba. Muito rápido. Muito rápido. Aí a gente fala de stages, né? Stage 1, Stage 2, Stage 3 são os mais comuns que hoje o pessoal comenta. No Stage 2 nós estamos falando em torno de 4 a 5 horas. E um Stage 3 aí já vai para dias, depende do projeto. Dentro do Stage 3 temos várias possibilidades. Então aí, vamos falar, inicia entre 2 dias até umas 2 semanas, depende do projeto. Entendi. O Track Day, na realidade, não tem fim, né? Não. É igual carro de corrida. Exatamente, a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe bem disso. A pessoa trouxe um carro aqui para fazer as alterações mecânicas nele. Você tem parceiros em, por exemplo, se a pessoa precisar mexer numa suspensão, se precisar mexer num amortecedor, mola, você já tem os seus parceiros ou você mesmo que toma conta de tudo isso? Não, sim, temos nossos parceiros. Eu tenho uma outra ditado, se todo mundo quiser fazer tudo, ele não vai ser bom em nada. Exatamente. Então, eu acho que existem pessoas dedicadas para cada item. E é como trabalhamos aqui. Parte de suspensão, nós temos uma pessoa. Parte de freio, nós temos outra pessoa. Parte de usinagem, tem uma outra pessoa. Parte de Lexan, por exemplo, se precisar num carro, temos um outro fornecedor. Então, temos importador nosso. Temos cada item do carro, nós temos um parceiro específico daquele produto. E quando eu falo específico, é tipo o representante oficial mesmo. Para não termos problemas, não ter a revenda da revenda, então, ou seja, não ter um custo elevado de peça. E pessoas, não falando sobre custo, mas uma outra característica que nós damos muita atenção aqui, vamos falar em suspensão. Trabalhamos com uma pessoa que só mexe com essa parte de suspensão, justamente para ser... É exatamente nisso que eu... Isso, para ele ser bom no que está fazendo. Com aquilo. Exato. E ele só faz suspensão, nada mais. Tanto essa pessoa nem desmonta do carro. Nós desmontamos, levamos para ele e ele retrabalha a suspensão. É só isso que ele faz. Justamente para ser... Isso com as outras peças também. Qualquer outra alteração que a pessoa venha trazer o projeto para você, sim, você coloca ele em ordem. Exato, é isso aí.
tem muitas coisas que desenvolvemos aqui, problemas às vezes que acontecem que o carro na realidade não foi desenvolvido para você colocar ele na pista e ficar direto. Então algumas alterações têm que ser realizadas. Então descobrimos, às vezes, por conta de problemas que o carro apresenta, desenvolvemos peças e descobrimos soluções aqui mesmo. E aí entre esses parceiros, entra o pessoal da usinagem, eu preciso que faça isso, isso e isso, uma peça assim. E você soma todas as outras, junta tudo e dá certo. É isso que a gente faz. Ótimo. Uma dúvida que muita gente tem, que faz comentários, que tem discussões, fóruns e um zilhão de coisas. A diferença entre aspirado e turbo. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Essa realmente tem muita história, né? Numa pergunta dessa, né? Tem. Bom, vou falar o pessoal meu, tá? Eu acho que isso vai muito de preparador para preparador, vai muito de cliente, vai muito de verba. Eu acho que são várias coisas Sim. que alternam qual tipo de projeto você vai escolher. Vamos começar pelo aspirado. Eu, particularmente, Renato, aliás, vamos fazer 3 categorias. O aspirado, o turbo de antigamente, que é um carro originalmente aspirado e depois turbina, e o turbo de fábrica. Vamos falar desses 3, começando pelo aspirado. Vamos lá. Eu particularmente prefiro o aspirado, nesse caso. É um valor que você acaba gastando mais, mas a durabilidade, na minha opinião, é melhor. Tanto quanto quantidade de tempo útil, de vida útil do carro, eu acho que é melhor. Constância, vamos falar de tempo. Um carro aspirado hoje, se ele vira 2 minutos em Interlagos, a probabilidade de ele dar 20 voltas e virar os mesmos 2 minutos é muito maior do que um carro turbo. Um exemplo de dizer, justamente porque não tem tanta variação de temperatura e você tem uma constância mais de tempo. Sem falar potência, vamos falar, eu acho que Vou falar na regularidade. Isso, na regularidade eu acho que fica mais fácil até para o público entender mais. Você pegar um carro aspirado e instalar uma turbina nele. É mais rápido, é mais barato, só que, na minha opinião, você gera vários outros adendos. Primeiro, superaquecimento. Vamos dizer assim, um aquecimento muito mais rápido. Então você já tem que comprar peças e trabalhar alguns itens para não acontecer isso. É possível um carro turbo não esquentar? Sim. Mas não é só jogar a turbina lá, igual muitas pessoas acham. Tem toda a parte de refrigeração dela. Exato. Então também é um investimento que depois, no final das contas, só realmente o projeto vai dizer quem ficou maior que quem. Depende do que o cliente está buscando, né? Se ele a potência que ele está buscando, a finalidade que ele está buscando. A quebra do carro é muito maior, na minha opinião. Um carro que é aspirado e você turbina ele. Mas também existe N possibilidades de você trabalhar itens no motor para não gerar a quebra. Mas aí entramos naquela mesma questão, quanto vai sair isso daí? Tudo depende do projeto e de quanto está disposto a investir para que o projeto aconteça. Renato, quer dizer então que um carro aspirado não quebra, o carro turbo quebra? Não, todos quebram. Todos quebram. E também a gente consegue fazer todos minimizar ao máximo a quebra. É possível. Depende do cliente, depende do projeto, depende de quanto que vai querer gastar. Sim. Agora vamos entrar na terceira. Um carro que já vem turbo de fábrica, que hoje é o que mais, inclusive a Touring, eu acredito que até quase 100% é o que a Touring está trabalhando. Os carros que já são turbo de fábrica. Aí é um quesito que realmente mudou e, na minha opinião, revolucionou a parte de performance. Antigamente você via, vamos pegar cada 100 carros, você via aí no máximo 5 mexidos, né? Que a gente falava assim. Com água mexida. Hoje a gente pode falar que quase 50% da frota, alguma alteração de performance tem. Como eu disse, até um carro blindado a gente consegue aumentar a potência dele sem alterar mais nada. Só entrar na ECU do carro e alterar. Então a parte de performance cresceu muito.
muito mesmo, devido à tecnologia e os carros que já são turbo de fábrica. E a consequência disso, respeitando alguns limites, fazendo pesquisas, a quebra é zero, cara. Caramba. A quebra é zero. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de um motor EA888, geração 3, vai. Ele vem originalmente seus 220 cavalos, mais ou menos, tá? Tem uns que vem um pouco mais, um pouco menos. Sim. Você hoje retirando um catalisador, colocando um filtro na caixa original, com fluxo maior e uma reprogramação, nós estamos falando entre 100 a 150 cavalos de ganho. Caramba! E aí? Você entendeu? Ou seja, aí o custo para a pessoa já vem... Não, é muito menor. Diminuiu. É muito Diminuiu menor. Totalmente para ele ficar mais à vontade de ter o carro do jeito que ele quer. Sim. O forte nosso, como eu estava falando, é a parte do Track Day. Então a gente sempre preza muito por evitar ao máximo a não quebrar. Mais uma vez dizendo, não existe a não quebra. O carro original ele quebra. Mas por que a gente evita explorar muito mais do que o carro pode fornecer? Justamente porque os carros andam na pista. Então não é legal a pessoa tem um carro, prepara e quer se divertir e aquilo ali virar um pesadelo para a pessoa. É mais ou menos a ideia. É o que mais acontece, o que muitas vezes acontece. Sim. Então a gente, respeitando algumas regrinhas, vamos dizer assim, alguns limites. Nós temos limites, né? O carro não é diferente. Exato. E respeitando essa parte, a gente está falando aí, nesse exemplo que eu te falei desse motor, de 100 a 150 cavalos com só isso. E praticamente zero risco. A gente não pode falar 90%, não pode falar 100%, porque não existe. Uhum. Mas afirmar assim que o risco de quebra A gente sabe também que depende muito de pequeno. como a pessoa está dirigindo o carro, como ela está na pista, como ela está pilotando, a forma dela entrar em curva, de reduzir, enfim. Digo até mais, tipo de combustível que está usando, tipo de óleo. Esse acho que é o ponto entendeu? Então, assim, fundamental do negócio. O que faz um carro quebrar? É o preparador? Sim, às vezes, no caso. Em alguns momentos, sim. Também o combustível, o óleo que vai colocar no carro, a maneira como anda com o carro. Um outro exemplo que eu falo pro pessoal, pelo menos no Track Day, tá? Tirando a parte de endurance, no Track Day tem que tratar o carro como a gente correndo. Temos um momento que corre, a gente tem que dar uma parada, respirar, ou um exercício de academia. Uhum. O carro de Track Day, como a gente força um pouco mais, é mais ou menos isso, a gente fala em cooldown. Então você anda com o carro, senta o pé no carro, faz o que você tem que fazer, tira o pé, deixa ele resfriar um pouco, depois vai de novo. Vamos falar, determinamos algumas séries, dependendo do carro que está na equipe e do que o cliente tá precisando. Então a gente vai alterando aí. Cada piloto a gente trabalha de um jeito, cada carro a gente trabalha de um jeito, mas a gente também tem essa parte do cooldown. E quando a gente percebe, quando a gente vê as provas de Track Day, a gente normalmente percebe, né? O cara dá 2, 3 voltas assim, pé embaixo. Daqui a pouco eu falo, tirou o pé, caramba, será que está com algum problema no carro? Daqui a pouco ele volta a acelerar. O pessoal fala que eu sou o irmão mais velho, como se fosse o irmão mais velho. Eu levo muito a sério essa parte, por mais que seja um Track Day, hoje o Track Day, assim como outros eventos, tá bem... o pessoal tá levando muito a sério. E da minha parte também eu cobro muitos eles. Eu cobro demais mesmo. Você vai fazer isso, isso e isso dessa forma e depois volta pro box, espera, ou não precisa voltar pro box, dependendo do caso, dá algumas voltas, começa de novo, ou a gente se fala através de rádio comunicador ou algo parecido, dependendo da pista que for, justamente para poder falar. Estratégias, tudo isso está acabando acontecendo. Em alguns momentos do Track Day tem pessoas que estão andando ali que o cara parece que está numa corrida mesmo. Você vê um procurando espaço. Sim. Isso tudo você já tem isso programado? Sim. Por exemplo, você vai levar 2 carros preparados por você vai levar os 2 e fala, então agora vocês vão brincar um pouquinho, vamos lá, vamos acelerar. Então, pode ser. Se a gente precisar fazer um teste, sim. Não é muito comum, porque a nossa meta é ser rápido, virar tempo. Tanto que Track Day não é quem chega primeiro, é quem é mais rápido. Exatamente. Então a nossa meta é isso. Então até
É engraçado que se você olhar pela torre, você vai ver num track day que às vezes tem um bolo de 10 carros lá na junção e na reta oposta não tem ninguém. Exatamente. Quem trabalha na sinalização sabe do que eu estou falando. É isso. Você vê aquele bolo de carro e fala, Sim. gente, e agora? Como é que faz? E aí que às vezes a gente faz uma intervenção. Entra pelos box, passa pelo box. Só de você passar pelo box, esses 9 carros que estão na sua Sim. frente, eles vão abrir um espaço que você vai conseguir abrir a sua volta rápida. Aliás, o pessoal da sinalização entendendo, estão vendo? Então tá, olha mais essa dica vocês não lembravam, olha só. Mas isso é uma das coisas, né? Você vê aonde está chegando. Recentemente nós implantamos também, através de necessidade de cliente, trouxe para nós a subida de montanha. Inclusive, até parabenizar a ideia do Paddock, vocês estavam lá, fizeram um material muito legal lá e vocês conseguiram entender um pouquinho o que é. Para mim foi totalmente novo. Sim. Como que é um evento de 2 dias e você faz 3 subidas? Cara, deixa eu entender melhor isso. Uhum. E em cima do que o cliente explicou para mim, a gente tentou montar o carro dele. Aí subiu num tempo X e não foi nada legal. Cara, eu tenho que ir lá e tenho que entender o que é isso aí. Sou piloto também, tenho um carro de corrida e coloquei meu carro para poder entender qual que é a dinâmica. Certo. E em cima do que eu vivenciei, que até é impossível dar uma pessoa explicar o que é subir montanha. Eu falo com 100 pessoas e cada um fala uma coisa diferente, porque não dá. Cada um tem uma forma de conduzir, sim. Né? Subir de montanha eu falo que é único. E, enfim, subi, eu mesmo com o meu carro, entendi a dinâmica. E em cima disso começamos a trabalhar os clientes e montamos uma outra divisão, vamos dizer assim, além do circuito, uma divisão só para subida de montanha. Uma linha de raciocínio para subida de montanha. Um setup, uma estratégia, ou seja o que for. E para você ter uma ideia, como uma análise, é importante também. Entre uma subida de montanha e outra, na mesma pista, em um dos clientes houve um progresso de 25 segundos. Caramba. Isso tudo através do upgrade da programação, ou não? Da programação, eu tive vivenciado, entender como funciona e passar isso daí pro carro, né, pro dono principalmente. Nós conversamos muito com os pilotos e passar o que eu senti que o carro precisa na reprogramação ou numa geometria para subir a montanha. Não, então, esse é o fator determinante, sim, né? Porque você tem o que o piloto está precisando, exato, o que você sentiu da pista. Sim. Essa junção de ideias vai fazer com que tudo, sim, fique bem melhor. Então a gente conseguiu, nesse caso, que foi um caso que ficou bem marcante, um progresso de 25 segundos. Caramba! Então assim, para quem não faz ideia, na parte de performance, quantas coisas nós comentamos, sim, aqui e a gente não vai lembrar de tudo. Não, com certeza não. Mas, se não assistir o vídeo de novo, a gente não vai lembrar. Sim, e enfim, a preparação hoje, ela está mais fácil, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo o nível das pessoas que querem chegar onde é que ela quer se torna mais difícil pelo fato dos detalhes. Hoje ela é mais fácil, mas ela é mais complexa. Isso, exato. Foi bem colocado. É basicamente isso. Então não é só você pegar, eu quero 10 pães, ou eu quero colocar uma turbina no carro. Não, você tem que entender o que a pessoa quer. Você tem que entender para que ela vai usar também. Ela quer isso. Ou vamos lá, eu quero um carro aspirado, ou eu quero um carro aspirado que vire turbo. Ou eu quero um carro que já é turbo de fábrica, que seja um dos 3 que tenha potência. Tudo bem, para que você quer? Para isso, tudo bem. Aí, como que você se sente confortável? E assim
infinito. É como se fosse um checklist, né? Sim. Você tem a necessidade, traz para mim, eu quero entender o que você precisa. Sim. Em alguns momentos vai acontecer o que você falou, eu vou para a pista. Exato. Para também ter esse feedback meu. Sim. E juntar experiências com o piloto do carro. Um outro fator que a gente comenta, o piloto ele não tem obrigação de saber de tudo e falar, tá fazendo um barulho e é tal coisa. Não, a obrigação é da equipe. E por alguns momentos também entramos no carro do próprio cliente, andamos com ele para entender qual que é o problema que está acontecendo e a gente realizar uma intervenção. Fazer a correção se estiver complicado lá. Então é bem maluco, Maravilha. é bem complexo e assim a gente vai indo. Renato, muito obrigado por essa aula. Você acabou de passar para todos nós aqui no canal. Que isso. Eu que agradeço. Para nós é uma satisfação poder passar esse conhecimento para quem assiste, para quem quer aprender, para quem quer mudar o seu carro. E você que está procurando uma oficina de preparação, Turim, só vem aqui procurar o Renato. Renato, muito obrigado. Obrigado por ter nos recebido. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e o tempinho de vocês aí. Gustavo, fala para nós a respeito de Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul também tivemos uma evolução, né, muito interessante, muito bacana. De 2020 para 2021, alterações no carro, experiência de pista, ajustes, foram 28 segundos de um tempo para o outro, de uma subida para outra. Então também é uma vida, né? Sim. É uma vida. Então, graças aos acertos, especialmente de geometria e chão, essa evolução foi possível. Em Monte Alegre, a gente ainda usava suspensão velha, com os jogos com outros pneus semi-slick, bons também, mas não tão legais quanto os atuais. Então, para esse ano, eu também estou prevendo uma evolução um pouco maior. Vamos crescer um pouquinho ali desses 28 segundos. Maravilha. Pessoal, obrigado por estarem aí com a gente. Gostou do vídeo? Curtiu? Compartilha, acessa as notificações. Todos os vídeos novos você vai receber em primeira mão. Muito obrigado e até a próxima.